Meu pai riu do meu pedido de 15% de participação, levei minhas habilidades para o concorrente de... Eu sou Alex Reynolds, tenho 32 anos, e meu próprio pai riu na minha cara quando pedi uma parte do negócio da família que passei 12 anos da minha vida construindo de dentro para fora. Antes de contar como essa risada de partir o coração acabou custando a ele toda a empresa e uma herança de 8 dígitos, me faça um favor e me diga onde você está assistindo nos comentários abaixo. É bom saber quem está ouvindo. Minha história começa como aconteceu por mais de uma década em um cubículo com paredes de tecido cinza no quinto andar do prédio da Reynolds Logistics Solutions. Aquela pequena caixa de 1,5 x 1,5 metros era meu mundo. O ar ali sempre tinha o mesmo cheiro de café ligeiramente queimado, limpador de carpete industrial e o zunido elétrico de computadores sobrecarregados. Era o cheiro dos meus 20 anos, da minha cadeira de escritório cara. Se eu me recostasse totalmente e esticasse o pescoço, conseguiria ver apenas um pedaço do horizonte do centro da cidade entre dois prédios muito maiores e mais importantes. Mas, acima de tudo, minha visão era o quadro de avisos na minha frente. Não estava coberto com fotos de família ou cartões postais de férias. Estava coberto com diagramas de arquitetura de rede, gráficos de rotas de navegação e algoritmos nervosos que pareciam uma língua estrangeira para todos os outros, mas para mim era poesia. 2 andares acima, no 7º andar, o andar executivo, meu irmão mais novo, Marcos, comandava uma sala de reuniões relutante. Suas paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de toda a cidade. Ele tinha uma máquina de expresso italiana importada que às vezes eu conseguia ouvir assobiando quando tinha a chance de estar lá em cima para uma reunião. Ele estava na empresa há 6 anos, metade do meu tempo. Ele tinha um diploma em administração de uma escola chique e um sorriso que venderia areia no deserto. Eu tinha um diploma em matemática computacional e um talento para fazer a rede de logística incrivelmente complexa da nossa empresa funcionar tão silenciosa e suavemente que todos, incluindo minha própria família, esqueciam completamente que ela estava lá. E na família Reynolds, se você fosse silencioso, seria invisível. Meu pai, Richard Reynolds, era o CEO, o fundador, o sol em torno do qual nosso pequeno sistema solar corporativo girava. Ele era um clássico americano que se fez sozinho. E nunca deixava você esquecer isso. Em todas as festas da empresa, em todas as entrevistas, ele contava a história de como começou a RLS com um único caminhão e um sonho. Ele era uma força da natureza, barulhento, confiante, um homem que via o mundo em termos de apertos de mão, tapinhas nas costas e negócios fechados no campo de golfe. Ele via uma versão mais jovem e melhor de si mesmo em Marcos. Em mim, acho que ele via uma ferramenta estranha e complicada, um utilitário, algo que você guarda no porão até precisar para consertar o encanamento. O maior trabalho de encanamento da minha carreira foi nosso maior cliente, Astute Industries. Seu contrato era a base da nossa empresa, milhões de dólares em receita anual, e estava prestes a ser renovado. A competição durou 6 meses inteiros. Meu cubículo não era apenas meu escritório. Era toda a minha vida. Trabalhei 18 horas por dia. Os fins de semana desapareceram. Minha dieta consistia em comida morna para viagem, comida em cima do teclado. Estava desenvolvendo nossa bala de prata, um novo algoritmo de logística preditiva que cortaria os custos da Astute em incríveis 40% e reduziria seus tempos de entrega pela metade. Era, sem dúvida, minha obra-prima. Enquanto estava sentado ali numa terça-feira à noite, observando as linhas finais do código sendo compiladas sem um único erro, um sentimento que não sentia há anos começou a borbulhar no meu peito. Esperança. Era isso. Essa era a única coisa que eles não poderiam ignorar. Não poderiam dar crédito a mais ninguém. Essa era minha prova irrefutável de valor. No meu desktop pessoal em casa, armazenado em um disco rígido externo velho e empoeirado, estava o ancestral digital de todo esse projeto. Era uma pasta simples e despretensiosa, rotulada Indy_V1.0_2011. Havia criado sua lógica fundamental um ano inteiro antes de oficialmente ingressar na RLS, alimentado por miojo e ambição no meu dormitório da faculdade. Construí o resto da estrutura moderna da RLS em cima dessa fundação pessoal e privada. Na época, pensei em como dar o melhor para minha família. Não tinha ideia de que aquela pasta velha seria um dia a única coisa que me impediria de ruir completamente. A empresa não poupou gastos para a festa de celebração da renovação do contrato com a Astute. Foi no grande salão de baile de um hotel histórico no centro da cidade, o tipo de lugar com tetos altos que fazia você se sentir pequeno só de estar lá. Lustres de cristal derramavam luz sobre as mesas cobertas com linho branco. Um bar aberto estava funcionando e um trio de jazz tocava alto o suficiente para fazer as conversas parecerem sofisticadas. Todo mundo estava lá vestido com suas melhores roupas, rindo, fazendo networking, celebrando uma vitória que apenas parcialmente entendiam. Eu estava lá atrás, bebendo água com gás, sentindo como se estivesse usando a roupa íntima de outra pessoa, representando um papel numa peça cujo roteiro não me foi dado. Meu pai, como esperado, subiu ao palco. O microfone mal continha sua voz trovejante. Ele era um mestre daqueles momentos. Quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho árduo e dedicação, começou sorrindo. É o espírito desta equipe, a família RLS, que nos torna os melhores no campo. Ele atendeu todos os requisitos, elogiando a equipe de vendas por sua tenacidade e o departamento financeiro por sua diligência. O momento chegou, como previ, mas me atingiu como um golpe físico. Mas quero fazer um agradecimento especial ao meu filho, nosso fenomenal vice-presidente de vendas, Marcos Reynolds. O aplauso foi ensurdecedor.
Marcos, parecendo uma estrela de cinema num terno perfeitamente cortado, correu para o palco e abraçou nosso pai. Marcos, disse meu pai, colocando um braço orgulhoso em seus ombros, viveu e respirou este negócio. Passou incontáveis horas ao telefone, no campo de golfe, em jantares, garantindo que nosso amigo Vitor Stewart soubesse que estava nas melhores mãos possíveis. Seu toque pessoal, seu carisma inato, senhoras e senhores, é o que faz um negócio desta magnitude ser concluído. Este é o futuro desta empresa. Fiquei ali, ao lado de uma mesa com mini-quiches que esfriavam rapidamente, e senti um nó no estômago. Meu pai continuou, elogiando as ideias de Marcos sobre a faculdade de administração e suas qualidades inatas de liderança. Então, como se de repente se lembrasse de uma tarefa esquecida, acenou para a multidão. E, claro, um grande obrigado aos técnicos de back-office, como meu outro filho, Alex, por manter todos os computadores funcionando. Ótimo trabalho, pessoal. Acenou vagamente e impiedosamente na minha direção e imediatamente se virou para Marcos, levantando sua taça para um brinde. Algumas pessoas próximas me deram olhares rápidos e desconfortáveis. Era um olhar que eu conhecia bem. Parte pena, parte graças a Deus que não sou eu. Peguei um rolinho de camarão assado e fingi estar fascinado por sua construção. 12 anos, 6 meses de jornadas de 18 horas, e eu era o técnico de back-office. Não fui apenas ignorado. Fui anônimo. Não deixe ele fazer isso com você de novo. A voz era baixa, mas afiada. Me virei e vi Sofia chumparada ao meu lado. Sofia era uma gerente sênior de projetos, um pássaro raro na RLS, extremamente inteligente e genuinamente gentil. Ela realmente entendia as complexidades do que eu fazia. E ao longo dos anos, havia se tornado minha única pessoa confiável na empresa. É assim que ele é, murmurei, a desculpa da família tinha gosto de cinzas na minha boca. Não vale a pena lutar. De jeito nenhum. Ela olhou de volta, seus olhos escuros brilhando com uma raiva que eu não conseguia reunir em mim mesmo. Esta não é a primeira vez, Alex. Lembra do projeto Odyssey, 3 anos atrás? A revisão completa da rede de distribuição da Costa Oeste? Você trabalhou duro nisso. Quem ganhou a promoção e o bônus? Marcos. Lembra da fusão com Henderson, quando você integrou o banco de dados desastroso deles com o nosso no feriado de Natal? Quem ganhou a reportagem no jornal do setor? Marcos. Ela respirou fundo. Você entregou este contrato Selwood numa bandeja de prata maldita. Você salvou a maior conta desta empresa. Ele sabe disso. Eu sei disso. E você está deixando ele te tratar como o garoto que conserta o Wi-Fi do escritório. Cada palavra era um prego batendo forte. Ela estava certa. O padrão era tão antigo, tão enraizado. Havia parado de ver isso como uma série de injustiças individuais e simplesmente aceitado como o clima em que vivia. Então o que devo fazer? Fiz a pergunta me sentindo fraco até para meus próprios ouvidos. Você deveria parar de agir como um empregado grato por um salário, disse ela, sua voz caindo para um sussurro conspiratório, e começar a agir como se fosse dono do lugar, porque moralmente você já é. Você merece uma parte disso, Alex. Só precisa ter coragem suficiente para reivindicar. As palavras de Sofia foram um catalisador. Acenderam um fogo lento que eu não conseguia apagar. Na semana seguinte, fiquei obcecado. Mergulhei nos arquivos da empresa, puxando 12 anos de arquivos de projetos, relatórios trimestrais e avaliações de desempenho. Entrei num estado de fuga, cercado por pastas e planilhas no meu pequeno apartamento. Estava montando um caso meticulosamente. Criei um portfólio de 60 páginas, um testemunho detalhado da minha carreira na RLS. Não apenas listei meus projetos. Os quantifiquei. Os algoritmos que aumentaram a eficiência de combustível em 12%. O sistema de estoque que cortou os custos de armazenamento em 22%. O software de roteamento que gerou cerca de 30 milhões de dólares em novos negócios. Os números eram altos, clínicos e inegáveis. Havia sido o motor silencioso e inacreditável do crescimento da RLS por mais de uma década. Então, alimentado por uma mistura de raiva e curiosidade mórbida, fiz algo que sempre tive medo de fazer. Fui ao Glassdoor e vários outros sites de comparação salarial. Digitei meu título oficial, especialista em algoritmos de cadeia de suprimentos, junto com meus anos de experiência e habilidades especializadas. O número que apareceu na tela foi como um soco no estômago. Não estava apenas sendo mal pago. Estava sendo explorado em grande escala. Meu salário, aquele que meu pai tão generosamente oferecia, estava mais de 20% abaixo da média do setor para um recém-formado. Um recém-formado da faculdade valia mais no mercado aberto do que eu, após 12 anos gerando milhões para minha própria família. Naquela noite, minha mãe, Diana, ligou. Seu timing, como sempre, foi impecável. Ela era responsável por acalmar as águas da família, a chupeta profissional. Sua função principal era garantir que a superfície plácida da vida familiar Reynolds nunca fosse perturbada por coisas feias como confrontos ou emoções cruas. Oi, querido, disse alegremente, sua voz era uma melodia quente e familiar. E estava pensando em você. Estávamos todos tão orgulhosos na festa. Esse acordo com a Selwood foi um triunfo para seu pai e Marcos. Oi, mãe, disse, as palavras pareciam duras na minha boca. Fico feliz que tenha funcionado. Você sabe, seu pai trabalha muito.
Ele carrega o peso de toda a empresa nos ombros, continuou, preparando o terreno. Eu sei que ele faz isso, disse. Fui eu quem construiu o algoritmo que garantiu o contrato. Mãe. Uma pausa leve, quase imperceptível. Claro, querido. Todos sabemos que você é um gênio com todas essas coisas técnicas. É maravilhoso, mas você sabe como é. Marcos é o rosto e seu pai precisa de um rosto forte para a empresa. Decidi seguir em frente. Estou pensando em conversar formalmente com papai sobre meu papel na empresa, minha remuneração, meu futuro, talvez até uma pequena participação acionária, uma promoção real para uma posição de liderança. O silêncio do outro lado da linha não foi mais leve. Era um abismo quando ela finalmente falou. Todo o calor havia sido cirurgicamente removido de sua voz. Foi substituído por uma tensão tensa e ansiosa. Alexander, eu te proíbo de fazer isso. Por favor, não complique as coisas. Complicado? Mãe, pedir para ser pago de forma justa pelo meu trabalho é complicado? Você não entende, disse ela, com a voz falhando. Ele está sob muita pressão. E você não se lembra de como era antes da RLS. Ele teve outro negócio anos atrás. Falhou. Quase perdemos tudo. Alex, a casa, as economias, tudo. Você era muito jovem para lembrar do estresse, das brigas, do medo. Seu pai construiu esta empresa para nos dar segurança. Ele não aguenta instabilidade. Ele vê confronto como uma ameaça. Por favor, pelo meu bem, não balance o barco. Continue fazendo seu bom trabalho. Seja feliz por ter um emprego seguro e protegido. Agarrei o telefone, meus dedos ficando brancos, e a chamei. Não era apenas sobre manter a paz. Era sobre seu próprio trauma. Ela estava me pedindo para sacrificar meu futuro no altar de seu conforto. Para permanecer pequeno e silencioso para que ela não tivesse que reviver seus próprios medos. Minha ambição não era apenas complicada. Era uma ameaça direta ao pedaço frágil que ela havia construído. Preciso ir. Mãe, disse, com voz monótona. Desliguei antes que ela pudesse responder. Senti um sentimento profundo e emocionante de isolamento. Lutava contra a arrogância do meu pai e o direito do meu irmão. Apenas. Estava lutando contra o medo profundo da minha mãe. Estava completamente sozinho nisso. Olhei para o documento de 60 páginas na minha mesa. Não era mais apenas um portfólio. Era uma acusação. Sofia estava certa. Era hora de parar de agir como um empregado. Era hora de descobrir o que eu realmente valia. E tinha a sensação de que a resposta não seria encontrada dentro do prédio da RLS. Peguei meu telefone, minha mão surpreendentemente firme, e liguei para a secretária do meu pai. Oi, Carol. Preciso agendar uma reunião com meu pai, por favor, o mais rápido possível. Na tarde seguinte, me vi do lado das imponentes portas duplas do escritório do meu pai. A madeira grossa e polida parecia feita para intimidar. O portfólio nas minhas mãos parecia menos como um documento e mais como um escudo. Havia passado a manhã ensaiando meus pontos de discussão, tentando antecipar suas objeções, mas meu coração estava martelando contra minhas costelas como um pássaro encurralado. Carol, sua assistente executiva, que me conhecia desde que eu era adolescente e aparecia depois da escola, deu um pequeno sorriso nervoso. Ele está pronto para você, Alex. Entre. Empurrei a porta e entrei. O escritório era o ápice do poder corporativo. Uma grande mesa de madeira, tão polida que você podia ver seu reflexo nela, servia como uma barreira entre meu pai e o resto do mundo. Uma parede de janelas atrás dele exibia uma vista espetacular da cidade. Uma vista que ajudei a apagar, mas nunca tive permissão para apreciar. Ele estava sentado numa cadeira de couro preto com encosto alto, parecendo um rei em seu castelo. E ele não estava sozinho. Aninhado numa das duas poltronas de luxo para visitantes estava Marcos. Ele estava casualmente rolando algo no telefone, a imagem da arrogância entediada. Ele olhou para cima quando entrei, um sorriso preguiçoso se espalhando pelo rosto. Bem, olha o que o gato trouxe. Vim buscar sua estrela dourada por assiduidade perfeita, mano. Marcos estava apenas me mostrando suas projeções de vendas para o próximo trimestre, disse meu pai, sua voz uma buzina baixa. Ele gesticulou para a cadeira vazia ao lado de Marcos sem fazer contato visual. Coisas inspiradoras. Agora, o que é tão importante que não podia ser um e-mail? Filho. Meu roteiro cuidadosamente preparado, meus argumentos lógicos, tudo isso se dissolveu na presença ácida do meu irmão. Esta não era uma reunião privada entre pai e filho, era uma execução pública. Meu pedido estava sendo prejudicado, transformado num show para a diversão do meu irmão. Respirei fundo, forçando minha voz a permanecer calma. Caminhei até lá e coloquei a carteira pesada bem no centro de sua mesa. Pai, pedi esta reunião para discutir meu futuro na Reynolds Logistics. Meu pai deu uma olhada rápida na carteira. Sua expressão era de profundo desinteresse. Tudo bem, estou ouvindo. Fale. Estou na RLS há 12 anos, comecei, fazendo minha voz ganhar um pouco de força. E neste documento, descrevi meticulosamente minhas contribuições durante esse tempo, os sistemas proprietários que construí do zero, a receita quantificável que gerei diretamente os milhões de dólares em economia que criei através de melhorias de eficiência.
Especificamente, com o novo algoritmo Cevar, revolucionei fundamentalmente nossa principal oferta de serviços. Marcos soltou um suspiro teatral. Ah, lá vamos nós. O discurso sou um gênio. Ponto. Me recusei a olhar para ele. Mantive meu olho no meu pai. Com base nessas contribuições e pesquisa de mercado extensa, acredito que minha função e remuneração devem ser ajustadas. Não sou apenas um programador de back-office. Estou pedindo uma promoção para uma posição de diretor de tecnologia recém-criada. Estou pedindo um salário que reflita meu valor de mercado e estou pedindo uma participação de 15% no negócio da família. É hora de eu ter uma participação real, uma parte real da minha herança. A palavra herança pairou no ar, carregada e perigosa. O escritório ficou silencioso. O único som era o zumbido fraco do tráfego da cidade lá embaixo. Meu pai se recostou na cadeira, estreitando os olhos enquanto me encarava. Pegou uma caneta pesada e dourada e começou a bater ritmicamente na superfície polida de sua mesa. Toque, toque, toque. O som perfurou meu crânio. Então um som baixo começou no fundo do peito dele. Era uma risada rouca. A risada cresceu, aumentando de volume até explodir numa risada alta, alta e desdenhosa. Era um som horrível e feio, ricocheteando nas paredes de vidro, enchendo cada canto da sala com ridículo. Marcos, percebendo sua deixa, se juntou a ele. Jogou a cabeça para trás e soltou sua risada afiada e cruel. 15%? Pai, eu te disse que ele estava tendo ideias acima de sua posição. CTO? Chefe de polícia idiota, talvez. Meu rosto estava em chamas. Podia sentir o sangue gotejando nos meus ouvidos. Não conseguia olhar para eles. Me concentrei num pequeno nó na textura da madeira da mesa, traçando suas linhas com meus olhos. Qualquer coisa para evitar gritar ou quebrar. 15%? Meu pai finalmente disse, limpando uma lágrima de alegria dos olhos pressionando botões num computador. Alex, pelo amor de Deus, você é um mecânico brilhante. Admito, o melhor. Mas você não dá ao mecânico uma participação de 15% na concessionária. Ele só conserta carros quando quebram. Minha própria voz saiu tensa e tensa. Eu não só conserto carros. Eu projeto os motores. Os motores com os quais você e Marcos estão ganhando todas as suas corridas. Essa é uma frase fofa, disse Richard, o humor desaparecendo de seu rosto tão rapidamente quanto apareceu. Foi substituído por uma autoridade fria e dura. Mas é estúpida. Deixe-me dar uma lição sobre negócios do mundo real. Porque você claramente passa muito tempo com suas máquinas. Lição 1: em todos são substituíveis. Cada pessoa neste prédio, do zelador ao vice-presidente de vendas, é substituível. E isso inclui você. Se você acha que vale a pena, vá tentar sua sorte em outro lugar. Mas deixe-me avisá-lo. Você é apenas mais um currículo numa pilha. Aqui, você é família e ganha um desconto familiar. Deveria ser grato. Ele acenou com sua mão desajeitada para o portfólio. Deixe isso aqui. Vou pedir ao RH para dar uma olhada no seu salário. Talvez possamos aumentar um pouco para você, em troca do seu trabalho. Um ajuste no custo de vida. Agora, se nos der licença, Marcos e eu estávamos no meio de uma discussão sobre sua nova promoção e o bônus trimestral que vem com ela. As palavras promoção e bônus foram movimentos deliberados de faca, destinados a me fazer sangrar. Me levantei, sentindo minhas pernas estranhamente desconectadas do meu corpo. Não peguei o portfólio. Deixei ali na sua mesa, um monumento de 60 páginas à minha própria tolice. Me virei sem dizer mais nada e saí do escritório. O som de sua risada renovada ecoando atrás de mim como uma oração da morte. Não voltei para meu cubículo. Fui direto para o elevador, com visão turva. Anotei o nome do saguão principal. Passei pela recepcionista sorridente e empurrei as pesadas portas de vidro para o ar frio da tarde. O barulho da cidade parecia distante, abafado. Algo fundamental dentro de mim havia rachado. Era o alicerce de 12 anos de lealdade errada, da crença ingênua de que se eu trabalhasse mais, se fosse mais brilhante, eles acabariam vendo o meu valor. Ah, eles viram, quantificaram e decidiram que valia a pena ser dito. Sentei no meu carro, na garagem da caverna, pelo que pareceram horas, apenas olhando para a parede de concreto manchada na minha frente. Quando finalmente juntei forças para dirigir para casa, uma notificação de e-mail estava esperando na tela do meu computador. Era o boletim informativo mensal para funcionários da RLS. Cliquei para abrir e lá estava, uma foto enorme e brilhante do meu pai e Marcos lado a lado, braços em volta dos ombros um do outro, irradiando orgulho. O título, em fonte agressiva e em negrito, dizia, em A Revolução Reynolds, em Richard Marcos Reynolds inauguram uma nova era de inovação na cadeia de suprimentos. Era sobre meu algoritmo, meu trabalho, meus 6 meses de noite sem dormir, minha revolução. Eles não haviam me rejeitado apenas em particular. Haviam me apagado pública e descaradamente colocado seus nomes no trabalho da minha vida. Foi nesse momento que a tristeza dentro de mim se transformou em gelo. A mágica se transformou numa clareza fria, dura e afiada como um diamante. Meu pai havia me desafiado a tentar minha sorte em outro lugar, e eu faria exatamente isso. Mas não antes de recuperar tudo que era meu. Fui à minha estante e peguei o pequeno caderno de couro. Dentro estavam as páginas da minha história real, diagramas, datas e notas manuscritas documentando a gênese dos meus projetos pessoais.
E lá, nas primeiras páginas, datado de março de 2011, estava o projeto do meu mecanismo principal, a propriedade intelectual que havia criado no meu tempo livre, no meu próprio laptop, muito antes de ser funcionário deles. Uma lembrança daquela tarde veio à mente enquanto caminhava a minha caminhada da vergonha do escritório do meu pai. Havia passado por Marcos no corredor. Ele havia desviado o olhar, um vislumbre de algo. Culpa, conflito em seus olhos. Papai foi meio rude ali, murmurou, enfiando as mãos nos bolsos. Eu apenas olhei, sem dizer nada. Ele havia mudado de peso, incapaz de me olhar nos olhos. É este algoritmo. Ele é realmente tão bom, não é? A pergunta pairou no ar. Não era um pedido de desculpas. Era uma confissão. Ele sabia. Sabia de seu poder, de seu valor. E havia sentado ali e rido na minha cara mesmo assim. Isso, mais do que qualquer coisa que meu pai havia dito, selou o destino deles. Abri meu laptop. Não entrei num site de busca de emprego. Fui ao LinkedIn e digitei um nome na barra de pesquisa. Harrison Weber. O jogo havia mudado. Harrison Weber não era apenas um nome numa tela para mim. Ele era uma figura de proporções quase míticas no setor de logística. Como CEO da Summit Shipping, nosso maior e mais temido concorrente. Era conhecido por ser um estrategista brilhante e um inovador implacável. Era tudo o que meu pai fingia ser. Ao longo dos anos, depois que falei em alguns painéis obscuros de conferências de tecnologia que a RLS me forçava a participar, Harrison entrou em contato. Suas mensagens no LinkedIn eram sempre breves, profissionais e diretas. Sites impressionantes sobre análise preditiva. Sr. Reynolds, se um dia decidir que quer um playground maior para brincar, minha porta sempre estará aberta. Sempre desviava educadamente, citando minha lealdade ao negócio da família. Uma lealdade que agora parecia uma piada ruim. Naquela noite, não houve desvio. Elaborei uma mensagem simples de 6 palavras. Sr. Weber, o playground é muito pequeno. Pressionei enviar antes de poder duvidar de mim mesmo. Meu telefone vibrou com uma resposta em menos de 10 minutos. Uma nova mensagem no LinkedIn. Estava apenas dizendo, estive esperando por esta mensagem há 3 anos. Me ligue. Ele incluiu seu número de celular pessoal. Meu coração batia contra minhas costelas enquanto digitava. Ele atendeu no primeiro toque. Ah, Alex. Sua voz era clara, energética, sem preâmbulos. Harrison Weber, esperava ouvir de você um dia. Suspeito que esta não seja uma visita social. Está livre para jantar hoje à noite? 2 horas depois, estava sentado na frente dele num churrasco silencioso e discreto no centro da cidade. Este era seu mundo, não o meu. Ele não era como meu pai, um tubarão que precisava mostrar os dentes. Era mais como um crocodilo, perfeitamente imóvel, observando, absorvendo tudo. Ele me deixou falar e apenas ouviu. Então, ele finalmente disse depois que dei a ele a versão profissional e higienizada da minha saída. Deixe-me cortar o discurso corporativo. A RLS renovou o contrato Selwood, segundo minhas fontes. Minhas fontes também me disseram que você desenvolveu um novo sistema que superou suas métricas antigas. E estou assumindo, com base neste jantar, que Richard e Marcos fizeram um laboratório de vitória muito público e você recebeu um tapinha na cabeça e um e-mail de bom trabalho. Fiquei tão surpreso com sua franqueza que só pude acenar com a cabeça. Quero conhecer minha concorrência, Alex, disse ele, inclinando-se ligeiramente para frente. Monitoro dados de envio, classificações de eficiência, feedback de clientes. Nos últimos 12 anos, observei um padrão na RLS. A cada poucos anos, há um salto quântico súbito em suas capacidades técnicas. Um salto que não corresponde aos seus gastos em P&D. Comecei a correlacionar esses saltos com sua atividade pública. Você falava numa conferência sobre um conceito teórico, depois ficava indisponível no LinkedIn por 6 meses, e de repente, a RLS lançava um novo sistema baseado nesse conceito exato. Não foi difícil conectar os pontos. A única coisa que nunca consegui entender foi por que uma mente como a sua se contentava em ser o fantasma na máquina. Ser visto, realmente visto, por um estranho depois de ser invisível para minha própria família por tanto tempo foi um sentimento poderoso e desorientante. O resto do jantar não foi uma entrevista, foi um prelúdio para uma parceria. Expus minha visão, não apenas o que havia feito, mas o que poderia fazer. Mas sabia que era fácil falar. Abri minha pasta. Antes de continuarmos, disse, minha voz firme, precisamos discutir propriedade intelectual. Expus tudo. O caderno de 2011, os arquivos com registro de data e hora no meu disco rígido pessoal para engenheiros _carro _v1.0 criado um ano inteiro antes mesmo do meu contrato de trabalho na RLS ser escrito. Expliquei metodicamente como integrei essa propriedade intelectual pessoal pré-existente aos sistemas mais amplos que construí para a RLS. O comportamento calmo de Harrison mudou. Ele se inclinou para a frente, seus olhos afiados e inteligentes, fixos na documentação. Ele não era mais apenas um empregador em potencial. Era um estrategista que via uma falha fatal na defesa de seu inimigo. Sua equipe jurídica nunca fez a aquisição adequada de PI. Nunca executaram um contrato para seu trabalho pré-existente. Simplesmente deixaram você construir toda a infraestrutura multimilionária deles em cima de um ativo essencial que você ainda possui. Ele balançou a cabeça lentamente, um sorriso lento se espalhando pelo rosto.
Isso não é descuido, Alex. Isso é uma falha jurídica catastrófica que mata a empresa. O jantar foi apenas o primeiro passo. A semana seguinte foi um turbilhão. Conheci os principais engenheiros da Summit. Foi uma revisão técnica exaustiva de 8 horas. Eles não estavam apenas testando meu conhecimento. Estavam testando meu pensamento, meu processo. Pela primeira vez, estava numa sala com pessoas que falavam minha língua, que desafiavam e respeitavam minhas ideias. Foi emocionante. Então veio a reunião com a principal conselheira da Summit, uma mulher prudente e objetiva chamada Isa Albright. Ela e sua equipe passaram um dia inteiro examinando minha documentação. Eles foram meticulosos, cruzando datas, contratos de trabalho e leis de PI. Finalmente, ela olhou para mim do outro lado da mesa de conferência e fez uma única declaração decisiva. Sua reivindicação é inabalável, Sr. Reynolds. Eles não têm base para se apoiar. A reunião final foi com Harrison e o CEO da Summit. Eles me fizeram a oferta. Era mais que um emprego. Era uma coroação. Vice-presidente de inovação, um salário que era o triplo do meu salário na RLS, opções de ações que me fariam um homem rico e, mais importante, um contrato formal multimilionário para aquisição exclusiva dos engenheiros V1.0. Não estamos apenas oferecendo um playground maior, Alex, disse Harrison, deslizando o contrato grosso sobre a mesa. Estamos dando as chaves para projetar e construir um parque de diversões totalmente novo, mas a oferta depende desta reivindicação ser tão sólida quanto nossos advogados acreditam. Estamos investindo em sua mente, Alex, não num processo prolongado com seu pai. Olhei para o contrato. Era uma validação em tinta e papel. Era a respeito. Era tudo. Peguei a caneta pesada e cara. Você tem um acordo. Minha demissão foi um e-mail silencioso de 2 frases. A reação foi tudo. Exceto isso. Meu pai ligou para meu celular 9 vezes seguidas. Deixei cair na caixa postal. Ele finalmente deixou uma mensagem. Sua voz era uma mistura frenética e irreconhecível de pânico e raiva. Ele se ofereceu para igualar a oferta da Summit. Ofereceu-se para dobrá-la. Ofereceu-me o título de CTO. Ofereceu-me o escritório cantante de Marcos. Respondi com uma mensagem simples. É tarde demais. As últimas 2 semanas na RLS foram como caminhar por um funeral. Meus colegas evitavam meus olhos. O ar estava denso de sussurros. Marcos me encurralou perto dos elevadores. Seu rosto estava vermelho com um sentimento de traição que ele não tinha direito de sentir. Depois de tudo que esta família fez por você, depois de tudo que seu pai lhe deu, é assim que você retribui. Correndo para o inimigo. Ele me deu um cubículo e um salário abaixo do mercado, disse, minha voz fria e dura como piso de mármore. Eu diria que estamos quites. Com licença, Marcos. Tenho trabalho a fazer. Minha entrevista de saída foi com Vince Mitchell, advogado e amigo de longa data do meu pai. Ele era todo sorrisos falsos e ameaças escondidas. Deslizou um acordo de não competição rude sobre a mesa como se fosse uma mera formalidade. Devolvi imediatamente. Isso não fazia parte do meu contrato original de 12 anos, disse calmamente. Então, não vou assinar agora. O sorriso ensaiado de Vince hesitou. É um procedimento padrão, Alex. Então vocês deveriam ter tornado isso um procedimento padrão em 2012, respondi. Além disso, para ficar claro, quero que seja registrado no meu arquivo de saída que estou mantendo a propriedade total e exclusiva de toda a minha propriedade intelectual pessoal. Especificamente, todas e quaisquer bases de código e sistemas que desenvolvi antes da data de início do meu emprego na RLS, que foram posteriormente integrados aos sistemas da RLS a meu critério. Vince congelou, sua caneta pairando sobre um bloco de notas. Ele me olhou, o sangue desaparecendo de seu rosto enquanto as implicações aterrorizantes da minha declaração começaram a surgir nele. A que propriedade pessoal você está se referindo? O mecanismo central que roda todo o algoritmo Cevard. Para começar, disse, permitindo-me um pequeno sorriso frio. Me levantei da mesa. Tenho certeza de que um homem com seus talentos pode descobrir o resto. Tenha um bom dia, Vince. Saí daquela sala e daquele prédio sem olhar para trás. Claro que meu pai não deixaria passar. 3 meses depois, após integrar com sucesso uma versão nova e muito superior do meu motor à rede da Summit ter oficialmente roubado o contrato da Cevard Industries, o processo foi aberto. A RLS me processou e a Summit Shipping por roubo de propriedade intelectual, buscando centenas de milhões em danos. O campo de batalha foi uma sessão de mediação obrigatória realizada numa sala de conferência sem alma num arranha-céu. O ar estava denso com ódio tão palpável que você podia sentir o gosto. De um lado da mesa polida e impossivelmente longa estava eu, Harrison e nossa principal advogada, Sra. Albright. Do outro lado, meu pai parecia uma nuvem de tempestade. Marcos parecia pálido e nervoso. E seu advogado, Vince Mitchell. Vince começou com uma voz suave e confiante. Expôs o caso deles, peça por peça, apresentando cronogramas de projetos, e-mails internos que eu havia escrito, registros de servidor mostrando minha atividade. Pintou um retrato magistral de um funcionário ganancioso e descontente que havia metodicamente roubado os segredos da empresa e os vendido para o maior lance. Meu pai sentou ali, sentindo-se sombriamente, representando o papel de um patriarca injustiçado com perfeição. Quando terminou, a Sra. Albright não rebateu.
Ela simplesmente abriu seu laptop e fez uma videochamada. O rosto de Eleanor Urai, ex-CFO da RLS, preencheu a grande tela na parede. Ela havia renunciado uma semana depois de mim, após 30 anos na empresa. Senhora Urai, perguntou Albright, durante seu tempo como CFO, você se preocupou com como a empresa lidou com as contribuições intelectuais de Alex Reynolds? Constantemente, disse Eleanor, com uma voz clara e inabalável. Avisei Richard em pelo menos 3 ocasiões diferentes, 2 delas por escrito, que a remuneração de Alex era perigosamente inadequada para seu valor. Especificamente aconselhei em 2018 que precisávamos assinar um contrato formal para adquirir os direitos às principais inovações de Alex, que ele me disse serem baseadas em trabalho pessoal pré-existente. Richard me disse, e lembro suas palavras exatas. Ele é meu filho. Não preciso de um papel. Ele trabalha para mim. A cor desapareceu do rosto do meu pai. Marcos afundou tanto na cadeira que quase desapareceu. Vince Mitchell começou a embaralhar seus papéis, sua confiança evaporando. Então a senhora Albright jogou nossa carta final. Ela não levantou a voz. Calmamente colocou nossa evidência sobre a mesa, um documento de cada vez. Meu caderno da faculdade datado de 2011. Os arquivos digitais com carimbo de data e hora do meu disco rígido pessoal, verificados por um especialista forense terceirizado. A declaração assinada pelo mesmo especialista, afirmando que o motor _core V1.0 não era um componente incidental, mas a arquitetura fundamental de toda a plataforma logística moderna da RLS. Reynolds Logistics tem realizado suas operações mais valiosas de geração de lucro com tecnologia emprestada, disse a senhora Albright, sua voz cortando o silêncio, tecnologia que pertence e sempre pertenceu ao meu cliente. Não estamos aqui hoje para discutir roubo. Estamos aqui para discutir os termos de uma taxa de licenciamento retroativa. Ela deslizou um único pedaço de papel sobre a mesa. Era uma fatura. Uma fatura de uma taxa de licenciamento retroativa plurianual e multimilionária pelo uso do meu mecanismo. Era um número tão alto que teria prejudicado financeiramente a empresa. Além disso, havia uma escolha simples. Pagar a fatura ou assinar um acordo juridicamente vinculativo para cessar e desistir de todo o uso da minha API, efetivamente removendo-a de seus sistemas em 48 horas. E isso era tudo. O momento da verdade. Meu pai tinha uma escolha. Engolir o orgulho. Aceitar o acordo e salvar a empresa ou deixar seu ego queimar tudo que já havia construído. Olhei para seu rosto. Vi os estágios da tristeza e fúria se desenrolarem em segundos. A descrença, a raiva, a humilhação. Ele olhou para mim, seu filho, e seus olhos estavam cheios de ódio negro e puro. Viu um traidor, não um homem que havia injustiçado. Ele se levantou de um salto, sua cadeira raspando violentamente no chão. Bateu os punhos na mesa, o impacto fazendo os copos de água saltarem. Não, ele rugiu, sua voz tremendo com raiva tão profunda que parecia abalar a sala. Nunca. Esta é minha empresa. Eu a construí. Tudo nela é meu. Não precisamos do código dele. Vamos construir o nosso próprio. Apontou um dedo para mim. Acabou. Nos veremos no tribunal. Vamos arruiná-lo. Chutou a cadeira para trás e saiu da sala furioso. Vince Marcos tentando segui-lo como peixes pilotos seguindo um tubarão moribundo. A sala ficou silenciosa. Harrison se virou para mim. Ah, minha senhora. Albright fechou seu laptop. Apenas sentei ali sentindo uma calma estranha me invadir. Bem, disse Harrison calmamente, quebrando o silêncio. Ele acabou de assinar o atestado de óbito de sua empresa. E eu sabia com certeza absoluta que ele estava certo. Meu pai havia recebido uma escolha entre seu orgulho e seu legado, e seu orgulho venceu por uma vitória esmagadora. O prazo de 48 horas passou em silêncio. Fiel à promessa gritada do meu pai, a RLS não pagou a conta. Em vez disso, os engenheiros começaram a tarefa impossível de tentar remover cirurgicamente meu mecanismo principal da rede operacional ativa. Foi como um dos meus contatos de volta na empresa descreveu depois, como tentar realizar um transplante de coluna vertebral num paciente consciente com uma faca de manteiga. Todo o sistema RLS começou a sangrar. Entregas foram perdidas. Caminhões foram enviados incorretamente. Estoques de depósito se tornaram uma bagunça caótica de dados fantasma e déficits do mundo real. Foi uma falha completa e absoluta do sistema acontecendo em tempo real. Seus maiores clientes, já assustados com o desbandamento da Selwood, começaram a entrar em pânico. A notícia chegou às agências de notícias do setor e o efeito nas ações da RLS foi imediato e brutal. Não apenas caiu, mas desabou. Então veio o e-mail que todos os funcionários da RLS temiam. Um memorando geral anunciando demissões imediatas em toda a empresa. 200 pessoas, 200 famílias, suas carreiras sacrificadas no altar do ego do meu pai. A notícia me atingiu como um peso físico. Essas eram pessoas com quem trabalhei por anos. Pessoas com filhos na faculdade, com hipotecas, com pais doentes. Pessoas que sempre foram gentis comigo. A satisfação triunfante da minha vitória na sala de mediação se transformou num sentimento de vazio e náusea no estômago. Sofia me ligou com a voz rouca de lágrimas. Ela havia sido demitida junto com todo o seu departamento. Não consegui dormir naquela noite. Continuava vendo seus rostos.
Na manhã seguinte, entrei no escritório de Harrison antes mesmo dele tomar seu primeiro café. Temos que fazer algo, disse, minha voz mais rouca do que pretendia. Essas são pessoas boas, Harrison. Eles são as vítimas, não os vilões. Harrison se recostou na cadeira, juntando os dedos. Ele era pragmático e sua expressão era cautelosa. Alex, realmente entendo como você se sente, mas Summit Shipping é uma empresa, não uma agência de assistência. Não podemos absorver 200 funcionários do nosso concorrente falido apenas por bondade. O conselho nunca aprovaria isso. Não estou pedindo caridade, mudei de ideia rapidamente. Peço que você veja uma oportunidade estratégica. Eles não são apenas trabalhadores desempregados aleatórios. São pessoas que detêm o conhecimento institucional do nosso concorrente mais antigo. Eles têm relacionamentos pessoais com clientes que estamos tentando conquistar. Conhecem as fraquezas dos sistemas com os quais competimos porque viveram com eles. São um ativo estratégico. Harrison, um exército de talentos que podemos adquirir por nada mais que o custo de salário e benefícios. Deixe-me criar um programa piloto de iniciativa de recrutamento direcionado. Vamos chamá-lo de Operação Reinicialização. Vamos selecionar a nata da safra, os melhores engenheiros, os gerentes de conta mais amados, os coordenadores logísticos mais afiados. Não é caridade. É uma invasão corporativa disfarçada de missão de resgate. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, pensando nisso. Podia ver as engrenagens girando em sua mente estratégica. Ele estava pesando o custo em relação ao enorme ganho potencial. Finalmente, ele lentamente aceitou. Um programa piloto, disse. E escopo limitado. Você identifica 20 pessoas-chave. Fazemos ofertas a elas. Se for tão eficaz quanto você diz, podemos discutir a expansão. Mas você tem que mostrar um retorno claro sobre o investimento. Alex, sem exceções. Não era o barco salva-vidas enorme que eu esperava. Mas era um começo. Era algo. Alguns dias depois, estava caminhando pelo estacionamento após um longo dia quando uma mulher saiu de trás de um pilar de concreto. Reconheci-a imediatamente. Embora parecesse mais velha e mais preocupada do que me lembrava. Era Marlene Davis. Ela era gerente de atendimento ao cliente na RLS desde que me lembro. Uma figura de bondade e competência. Ela era uma das 200. Ela não parecia brava. Parecia apenas exausta, derrotada. Não estou aqui para gritar com você, Alex, disse, com a voz rouca de emoção. Sei que não foi realmente sua culpa. Foi o orgulho de Richard. Mas queria apenas que você visse um rosto real. Não apenas um número numa declaração à imprensa. Ela me contou sobre seus 25 anos na RLS. Contou-me sobre o diagnóstico recente do marido e as contas médicas crescentes. Contou-me sobre a filha começando o primeiro ano da faculdade no outono e sobre a mensalidade que não tinha mais certeza se poderia cobrir. Tenho 56 anos, disse, com a voz rouca. Uma única lágrima desceu pela bochecha. Dediquei toda a minha vida profissional àquela empresa. Não entendo algoritmos ou códigos, Alex. Só sei como cuidar de clientes. Quem vai me contratar agora? Sua pergunta ficou no ar. Uma acusação devastadora do dano colateral da minha guerra. Não podia prometer-lhe um emprego na operação reinicialização. O programa piloto estava focado primeiro em engenheiros e equipe de vendas. Minha vitória parecia completamente vazia, mas podia fazer algo. Peguei meu telefone. Marlene, disse, com a voz mais suave agora. Não posso prometer um emprego na Summit hoje, mas conheço uma mulher. O nome dela é Catherine. Ela é uma das principais recrutadoras executivas no setor de logística e varejo. Uma verdadeira tubarão, e ela me deve um favor. Fiz a ligação ali mesmo, no meio do estacionamento. Coloquei-a em viva voz. Disse a Catherine que se ela estava procurando pela diretora de atendimento ao cliente mais experiente, dedicada e amada de todo o país, eu havia encontrado. Não exagerei, apenas contei a verdade sobre a lenda de Marlene dentro da RLS. Quando desliguei, Marlene estava chorando. Mas desta vez, as lágrimas pareciam diferentes. Obrigada, Alex, sussurrou. Enquanto caminhava para meu carro, sabia que meu trabalho estava longe de terminar. Vencer a batalha contra meu pai foi a parte fácil. A parte difícil era descobrir como construir algo melhor e mais humano dos danos. Um ano pode parecer uma eternidade. Nos 12 meses que se seguiram ao colapso da RLS, meu mundo foi reconstruído do zero. A empresa do meu pai havia desaparecido. Os icônicos caminhões vermelhos e azuis foram vendidos em leilão para pagar credores. O prédio de aço e vidro foi demolido e transformado em condomínios de luxo. O nome Reynolds Logistics Solutions, que uma vez foi um titã do setor, era agora uma história de advertência contada em escolas de negócios. Um fantasma. Minha vida na Summit, no entanto, estava prosperando. A operação reinicialização havia sido mais bem-sucedida do que ousei esperar. Os 20 contratos iniciais foram integrados perfeitamente, trazendo consigo uma riqueza de experiência e relacionamentos com clientes que resultou num aumento quantificável em nossa participação de mercado. Harrison, fiel à sua palavra, aprovou a expansão. Durante o ano seguinte, contratamos estrategicamente mais de 100 dos melhores ex-funcionários da RLS.
Sofia era agora minha diretora de gerenciamento de projetos, meu braço direito essencial. Contratamos 12 dos melhores engenheiros da RLS, que me ajudaram a construir sistemas muito mais avançados que meu trabalho anterior. Não apenas resgatamos pessoas. Absorvemos a alma do nosso ex-concorrente e isso nos tornou mais fortes que nunca. Marlene Davis, após uma entrevista brilhante, conseguiu uma posição de diretora sênior numa grande varejista nacional. Ela me enviou um cartão de agradecimento no Natal. Minha família, no entanto, permaneceu um deserto. Não havia visto meu pai. Minha mãe me deixava mensagens de voz curtas e hesitantes a cada poucas semanas, ligando apenas para saber como você está, querido, e nunca tive forças para responder. O silêncio entre nós era um abismo de acusações silenciosas e pesadas. Então, numa terça-feira à tarde, minha assistente tocou meu interfone. Alex, seu irmão Marcos está no saguão. Ele não tem horário marcado. Devo mandá-lo embora? Hesitei por um longo segundo. Não, disse, surpreso com minha própria resposta. Mande-o subir. O Marcos que entrou no meu escritório era um estranho. A arrogância jovem e o sorriso arrogante haviam desaparecido. Foram substituídos por uma camisa social ligeiramente amassada e um olhar de profunda exaustão. Ele estava trabalhando, pelo que ouvi, numa pequena empresa de logística em dificuldades do outro lado da cidade, numa posição de nível básico. Havia deixado o escritório de canto por um cubículo. Minha vida antiga era agora a dele. Sentamos em silêncio por um momento, o zumbido do meu novo escritório de última geração preenchendo o vazio. Meu escritório, notei com um choque súbito de ironia, era quase 2 vezes o tamanho do antigo escritório do meu pai. Eu vim aqui para me desculpar. Ele finalmente gaguejou, olhando para o carpete caro. Balançou a cabeça. Não, isso não está certo. Desculpa nem começa a descrever. Finalmente olhou para cima e, pela primeira vez na minha vida, vi algo além de arrogância ou zombaria em seus olhos. Vi uma clareza profunda e dolorosa. Eu tinha ciúmes, Alex, disse, sua voz baixa e áspera. Durante toda a minha vida, papai me considerou a pessoa carismática, a pessoa do povo, o futuro líder. Ele me elogiava por isso. Mas eu sempre soube. No fundo, eu sabia que você tinha um verdadeiro domingo. Você podia criar coisas do nada, coisas que funcionavam, coisas que tinham valor imenso. Eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu podia apertar mãos. Podia contar uma piada, mas não podia construir nada real. E em vez de admirá-lo por isso, eu o odiava por isso. Era mais fácil diminuí-lo, menosprezá-lo, do que admitir que eu era uma fraude. Respirou fundo. Sentei naquela reunião e ri. Ri porque sua ambição me aterrorizava. Porque se você conseguisse o que merecia, todos finalmente viriam que eu não conseguia. Você não destruiu a empresa, Alex. O orgulho do papai a destruiu. E minha covardia ficou parada e deixou acontecer. Sinto muito de verdade. As palavras não curaram magicamente 12 anos de feridas. Não apagaram a humilhação, mas eram reais. Era a verdade e era um começo. Obrigado por me dizer isso, Marcos, disse. E para minha própria surpresa, estava sendo sincero. Sua visita pareceu quebrar a barragem. Algumas semanas depois, minha mãe ligou, mas desta vez não deixou uma mensagem de voz. A atendi. Ela convidou Marcos e eu para jantar em sua casa, a antiga casa da família. Era a primeira vez que nós três estávamos no mesmo lugar em mais de um ano. Meu pai, disse ela, não estaria lá. Não estava com humor. O jantar foi um exercício em tensão. Movemos os talheres de lugar para lugar em nossos pratos. O silêncio soava estranhamente alto na sala de jantar silenciosa. Falamos sobre o tempo. Falamos sobre o novo emprego de Marcos. Falamos sobre um filme que minha mãe havia visto. Falamos sobre tudo e nada. O elefante na sala era tão grande que mal havia espaço para nós três à mesa. Quando estava me preparando para sair, parado no saguão familiar, minha mãe me parou. Sua mão no meu braço era leve, hesitante. Seu pai não está bem, Alex, disse, seus olhos me implorando para entender. Ele senta no escritório o dia todo olhando pela janela. Perdeu mais que sua empresa. Perdeu sua identidade. Eu sei, mãe, disse suavemente. Eu estava com tanto medo, sussurrou. Sua postura cuidadosamente construída finalmente desmoronando, lágrimas brotando em seus olhos. Todos aqueles anos, eu estava com tanto medo de sermos como as coisas eram antes, quando não tínhamos nada. Pensei que se mantivesse todos felizes, mantivesse tudo calmo, poderia nos manter seguros. Nunca quis machucá-lo. Estava apenas tentando segurar a vida que seu pai construiu. E estava errada. Não podia dizer que tudo estava bem. Não podia oferecer um perdão que ainda não sentia. Mas olhando para minha mãe, não mais a formidável pacificadora, mas uma mulher pequena e frágil, assombrada por seu próprio passado, via não como uma vilã, mas como outra vítima do sistema disfuncional no qual todos estávamos presos. Apenas sentia-a e levemente apertei sua mão. Não era uma resolução. Era talvez o início de uma trégua. A guerra havia acabado. O trabalho longo e complicado de analisar colapsos emocionais e descobrir se havia algo que pudesse ser salvo havia apenas começado. 2 anos depois de deixar a Reynolds Logistics Solutions pela última vez, um pequeno pacote quadrado chegou ao meu escritório.
Não havia endereço de retorno, mas reconheci imediatamente a caligrafia trêmula e característica na etiqueta. Era a do meu pai. Minhas mãos tremeram um pouco quando abri. Não havia uma carta longa de desculpas dentro, nenhuma explicação. Havia apenas um recorte de jornal emoldurado. Era o artigo de página inteira do Wall Street Journal, aquele que havia dissecado meticulosamente a ascensão e queda espetacular de sua empresa. Era uma autópsia brutal e clínica do trabalho de sua vida. Preso no canto do vidro estava um pequeno post-it amarelo, do tipo que ele costumava deixar na minha mesa quando eu era criança. Nele, havia 6 palavras escritas em sua conhecida tinta preta. Você nunca foi substituível. Eu saí. Pendurei na parede do meu escritório, não como um troféu para me gabar, mas como um lembrete diário gritante, um lembrete do custo devastador do orgulho, do poder silencioso da humildade e da verdade simples e profunda de que o valor de uma pessoa não é determinado por um título, um salário ou a aprovação de outros. Minha vida agora é algo que nem poderia ter sonhado naquele cubículo do 5º andar. Como diretor de inovação da Summit, meu nome está em várias novas patentes, mas o trabalho de que mais me orgulho não tem nada a ver com código. A meu pedido e com o apoio total de Harrison, a Summit criou um fundo interno de capital de risco chamado Catalyst Initiative. Não investimos em grandes empresas estabelecidas. Procuramos e financiamos inventores solo brilhantes, pequenas startups, iconoclastas, os tipos de mentes que correm maior risco de serem esmagadas, exploradas ou ignoradas pelo mundo corporativo. Oferecemos mais que apenas dinheiro. Oferecemos proteção legal para sua propriedade intelectual, orientação ativa e uma plataforma para eles construírem em seus próprios termos. No outro dia, estava numa reunião de apresentação. Uma jovem engenheira, provavelmente não muito mais velha que eu quando comecei na RLS, estava apresentando seu trabalho nervosamente, mas brilhantemente. Ela era poderosa e sua ideia era revolucionária. Depois que terminou, meus VPS da equipe em seus assentos caros imediatamente começaram a bombardeá-la com perguntas sobre participação de mercado, escalabilidade e margens de lucro. Levantei minha mão, silenciando-os. Olhei para a jovem mulher e vi a mistura poderosa e familiar de esperança e medo em seus olhos. Sorri. Sua tecnologia é incrível, disse. É tudo maravilhoso, mas tenho uma pergunta diferente. Vamos falar sobre você. Qual é seu plano para proteger sua propriedade intelectual? Nos diga como podemos estruturar um acordo que invista em você como fundadora, não apenas na ideia que você criou. Uma onda visível de alívio tomou conta de seu rosto. Naquele momento, vendo-a se erguer um pouco mais, percebi que minha jornada havia finalmente se completado. A luta longa e dolorosa não havia sido apenas para conseguir o que me era devido. Foi sobre aprender uma lição que era maior que qualquer empresa ou qualquer família. Foi sobre aprender que o verdadeiro valor, o tipo que dura, não é apenas sobre o que você pode criar para si mesmo. É sobre criar um mundo onde outras pessoas são vistas, valorizadas e capazes de criar também. É sobre garantir que todos saibam que são insubstituíveis. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha tocado você de alguma forma.